Então, pessoal, como diria a bruxa lá do Pica-Pau, e lá vamos nós, mais uma vez, falar da economia brasileira em 2024. Estamos começando o ano, todo mundo na expectativa. E aí, como é que vai ser a economia brasileira? O crescimento do PIB, a inflação, o rombo fiscal, o dólar, como é que essas coisas vão se comportar em 2024? 2023 teve ainda bons resultados, nós conversamos sobre isso aqui no canal, coisas até que surpreenderam o mercado de forma geral. Todo mundo estava com um pé atrás, talvez até com os dois pés atrás no começo de 2023. O final do ano se mostrou muito mais positivo do que o pessoal acreditava, porém já demonstrando sinais de arrefecimento da economia, com um claro viés, uma tendência de queda para o início de 2024, tanto no crescimento da economia, quanto na arrecadação, quanto no consumo. Enfim, todos os indicadores estão meio que apontando para baixo. Mas aí, será que vai ser assim mesmo em 2024? O que nos espera para este ano que se inicia? Vamos ver o que o pessoal da Gazeta do Povo pontuou aqui, já adiantando pelo título da notícia, né? Com o pé no freio, o crescimento da economia deve cair pela metade em 2024. Então vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o que eles colocam aqui de forma geral é a questão que todo mundo já está prevendo, que o crescimento da economia em 2024 vai ser menor, isso não só no Brasil. Vários países vão ter problemas também em relação ao crescimento da economia. Então aqui nós tivemos na faixa aí de 3% em 2023, o número fechadinho a gente só vai saber provavelmente no mês que vem, isso demora, mas todo mundo já está cravando um crescimento do PIB fechado em 2023, 3%. Só que a previsão aqui é que o mercado financeiro está fazendo de forma geral, mas a OCDE fez também, e é uma coisa assim bastante realista, é que o crescimento do PIB em 2024 vai ser aí na faixa de 1,51%, ou seja, metade do que nós temos atualmente. Isso é uma má notícia, né? Como diria a Miriam Leitão, é ruim, mas é bom. Por quê? Ainda é um crescimento. Isso é importante, a economia está crescendo. É num ritmo menor, mas continua crescendo. O pior cenário é a estagnação, e, aliás, pior ainda é uma redução na atividade econômica. Se o PIB vier negativo, tiver um crescimento negativo, engraçado, né? O pessoal fala crescimento negativo, mas é uma redução no final das contas. Se o PIB tiver um resultado dessa forma, aí sim é um problema sério. Mas, ainda tendo crescimento, não é uma notícia tão ruim assim. É claro que, crescendo pouco, o Brasil vai demorar muito mais para se tornar um país rico, a nossa economia vai demorar muito mais para se desenvolver, mas ainda assim a coisa está caminhando, o país está crescendo um pouco a economia. Quais os fatores que vão levar a um crescimento mais moderado então em 2024 aí, né? Então temos aqui a taxa Selic ainda está elevada, isso aqui naturalmente impacta nos investimentos, uma medida necessária que foi tomada pelo Banco Central, mantida com pulso firme e que garantiu de fato que a inflação ficasse muito bem controladinha aqui no Brasil, dentro da meta fiscal ali, da meta monetária, né, que é a questão ali o limite de 4,75%. É claro, nada me tira da cabeça que esse valor foi maceteado no final do ano, porque casou certinho com o que precisava, bateu ali na trave para ultrapassar o valor. Nada me tira da cabeça que esse valor da inflação, o índice IPCA, foi maceteado para entregar um resultado positivo aí dentro dos conformes para o governo federal, justamente para não impactar nessa queda da taxa Selic, que já está caindo devagarinho aí, né? Eu trouxe outros indicadores que mensuram o aumento de preços aqui de forma geral e comentei para vocês como de fato já está perceptível que os preços estão subindo, os resultados da inflação já estão sendo sentidos, né? Mas, enfim, a taxa Selic está em 11,75% aqui. Esse é o tal pé no freio que o pessoal colocou aqui. O pé no acelerador seriam mais gastos do governo, né? Então, qual que é o problema? Você não tem hoje dentro do governo Lula, aliás, você nunca teve nos governos petistas um consenso na política econômica. E hoje, como nós ainda temos Campos Neto na presidência do Banco Central, que é um indicado do Bolsonaro,
que o Lula não pode remover de seu cargo. Aliás, você lembra que o Lula ficava lá, o pessoal do PT falando que ia tirar o Campos Neto e tudo mais, fazer o impeachment dele, coisas do tipo aí. A coisa não andou porque realmente não tem como tirar ele de lá. Ficou muito bem amarradinha essa lei aí da presidência e da diretoria do Banco Central, mas principalmente agora que não tá tudo na mão do Lula, vira uma doideira, uma casa da mãe Joana mesmo a questão da gestão econômica. Porque o Fernando Haddad, eu sempre digo isso aqui no canal, não me canso de dizer, ele é péssimo, péssimo. Ele é um cara que falou lá recentemente que a taxa de juros mais baixa vai levar a menos inflação. O cara realmente bebe cachaça, não tem como, né? Ele não tem qualquer preparo para ser um ministro da Fazenda, não tem qualquer qualificação para esse cargo. Porém, comparado com tudo que existe no PT em matéria econômica, ele é um cara até ortodoxo. Ele é a melhor coisa, acredite ou não, a melhor coisa que tem dentro do PT para a pasta da Fazenda. Então, ele é uma voz solitária dentro do partido. O núcleo duro do PT, lembrando que o Lula durante décadas fez uma purga, um expurgo ali dentro do partido para tirar todo mundo que pensasse diferente dele, só tem aquele núcleo duro comunista lá que lambe as botas dele o tempo todo, né? Então, esse núcleo duro do PT pensa de uma forma totalmente heterodoxa do ponto de vista econômico e eles não embasam as medidas do Fernando Haddad, que não são as melhores, longe disso, né? E o Lula também não está a favor do Haddad nessa história e você tem um Banco Central que tem o seu próprio caminhar ali de acordo com as suas atribuições, cada um para um lado, então, nessa história aí, né? O que acontece aqui, então? Isso aí pode cobrar um preço mais caro da economia brasileira no futuro, né? Nos próximos anos, que é sempre o tempo que demora para essas coisas acontecerem. Mas agora, 2024, o pessoal acredita que o PIB vai continuar crescendo, sim, mas num ritmo menor. Quase 3 anos aí seguidos, aliás, 3 anos seguidos, com expansão na faixa dos 3% ou até maior do que isso aí, o pessoal acredita, porém, que agora a coisa vai retroceder bastante, né? O senhor aqui, Cláudio, considera, né, da Fundação Getúlio Vargas, aqui, Instituto Brasileiro de Economia, FGV-IBRE, diz que não há motivos para um crescimento mais forte da economia, mais forte do que isso aqui, em 2024 aí, né? Então, outros analistas que foram ouvidos pelo pessoal da Gazeta do Povo colocam outros pontos além da Selic alta, justamente para justificar essa questão de uma economia mais fraca em 2024. A agricultura vai ter uma queda nessa safra e já tem uma queda perceptível, vai ter ainda mais por conta do El Niño, tenho falado disso bastante. O arrefecimento da atividade econômica global, também mencionei isso, que o mundo todo vai ter uma economia mais fraca em 2024, isso é praticamente um consenso, é claro que isso vai respingar no Brasil também, né? Tem aqui o menor impulso fiscal, porque embora o governo vai continuar gastando dinheiro e fazendo aquela questão do voo da galinha impulsionado por gastos públicos, PAC, programas assistencialistas e coisas do tipo, isso não tem realmente um sentido prático, isso não vai ter um resultado prático, justamente porque essa fórmula já se mostrou bastante deteriorada ao longo do tempo, né? E também aqui tem o esgotamento do impulso das medidas assistencialistas de transferência de renda, que já deram o que tinha que dar, fizeram aquele up no primeiro momento na questão do crescimento do consumo das famílias, mas esse efeito já passou totalmente, não tem mais esse ganho aí. Falta um ponto aqui ainda que eles não colocaram, mas que é muito importante, é que não há a herança do governo Bolsonaro mais com Paulo Guedes no comando da pasta da economia para o Lula desfrutar esse ano. Isso é muito importante. Esses resultados maravilhosos aí que foram colhidos em 2023 se devem, em grande parte, ao governo anterior e não ao governo Lula. Mas já tem 12 meses que o Bolsonaro saiu do poder e o Lula está governando o Brasil da forma como ele quer. Então, agora os resultados todos que aparecerem podem ser colocados direto na conta do Lula e do Haddad, né? Então, aqui existe o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, né, que demonstra os sinais de desaquecimento da economia brasileira que já são perceptíveis. Ele faz aqui, tem um crescimento acumulado até outubro de 2,9%. Eles fazem essa medição imagino que ao longo de alguns meses, né? Então, esse valor aqui era 2,9% no final de outubro, porém no final do primeiro trimestre, lá em 31 de março, era de 3,6%, ou seja, de lá para cá a economia já diminuiu do final de março para o final de outubro. Isso já está acontecendo
e vai se consolidar cada vez mais nos próximos meses. Tem também o índice de atividade econômica do Banco Central, mesma coisa, tinha lá o índice de variação aqui econômica, o índice de atividade econômica tinha uma variação de 2,19%, mas isso terminou 2022 com uma alta de 2,9%. Então, de 31 de dezembro de 2022 até 31 de outubro de 2023, teve uma queda aqui considerável na faixa de 0,7%. Então, a coisa está caindo já a olhos vistos. O setor de serviços está ainda tendo um crescimento econômico, aparenta ter algo nesse sentido aí também, porém os gastos do governo vão subir, o pessoal já está prevendo isso, inclusive, né, que isso aqui, os gastos do governo, com despesas de consumo da administração pública, esse é o nome efetivo, aí, o nome oficial. O pessoal do Boletim Focus, lá o consenso do mercado, está medindo uma expansão de 1,5% desses gastos em relação ao ano anterior, é mais ou menos aqui o crescimento projetado para o PIB. Então, realmente, esse gasto do governo vai crescer mais na medida em que a economia cresce pouco e outros indicadores também demonstram um sinal de enfraquecimento, um sinal de fato de que as coisas não estão caminhando muito bem. E aí você tem uma agricultura mais fraca, um setor de serviços que tenta a todos os custos manter as coisas crescendo, mas que já teve trimestres bastante ruins em 2023, e uma atividade econômica que já está dando sinais de desgaste e principalmente está sofrendo com o fardo pesado das medidas políticas do governo Lula e do Fernando Haddad. E há um ponto crucial aqui que tem que ser mencionado sempre em todos os casos. 2023 será um ano atípico dentro desses 4 anos desse mandato Lula 3.0, caso Lula complete esse seu mandato, é claro, estamos levando isso em conta. Por quê? Porque vai ser o único desses 4 anos em que ainda vigorava o teto de gastos. Lula estava sob essa regra fiscal. A partir de agora é o arcabouço fiscal, o cara nem vai ser punido se ele furar a meta fiscal estabelecida pelo próprio orçamento. Ou seja, agora a bagunça vai ficar completa. Quer saber mais? 2025 ele indica o presidente do Banco Central. Aí, meu amigo, corra para as montanhas, não vai ter muito o que fazer nessa história. Mas o que você achou desses números, desses dados? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.